E meus queridos irmãos, queridas irmãs e todos aqueles que neste momento nos está escutando, nos está vindo aqui, outro apontamento com a palavra de Deus. Eu sou convencido que hoje a mão de Deus está sobre a tua vida, que o Deus Todo-Poderoso vai fazer a diferença hoje, vai falar na tua vida. E Deus preparou uma palavra para você, para que possa se alimentar daquilo que Deus quer dizer para a tua vida, aquilo que quer fazer por meio de você. A palavra de Deus hoje é direta para você. E a palavra de Deus hoje é fé e unção inabalável. Fé e unção inabalável. As duas vão juntas, fé e unção. Porque assim somente podemos vencer os desafios, podemos vencer as batalhas, podemos triunfar nesse mundo. E a palavra de Deus se encontra no livro de Neemias, capítulo 2. E a palavra de Deus diz assim: E aconteceu depois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Eu disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu, e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu te peço que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a reina assentada junto a ele, e disse: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprovei o rei a enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais eu ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê de madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e lhe dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite eu saí pela porta do vale, para a banda da fronte do dragão, e para a porta do montouro. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei,
e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sanbalate e Tobias e Gesem o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então eu lhe respondi e disse: assim diz o Deus do céu, e o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Até aqui a palavra de Deus, na palavra forte, aquilo que Deus quer dizer para você. Deus quer reedificar a tua vida. Deus quer construir na tua vida aquilo que foi destruído para o diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus foi manifesto para destruir as obras de Satanás. Então, agora mesmo, o Deus Altíssimo te disse que não importa as circunstâncias, as situações, onde você se está encontrando, mas tem uma via de saída. Como aqui, a situação era desesperadora. Também aqui se olhava uma Jerusalém, uma capital do estado, uma cidade muito importante também para aquela época, completamente destruída. Aqui nós olhamos o reino de Pérsia. O reino de Pérsia era um reino que era governado para o rei Artaxerxes. Artaxerxes era um rei que usou bondade também para que Jerusalém fora reedificada. É um rei o qual o seu coração foi tocado por parte de Deus e para as coisas de Deus. Porque aqui nós olhamos no primeiro capítulo, capítulo antes de Neemias, que chegaram a Neemias alguns dos seus amigos de Jerusalém e contaram a história que Jerusalém estava completamente destruída, as portas, os muros estavam queimados completamente. Então, no momento de desesperação de Neemias, ele jejuou, orou bem 4 meses. 4 meses por quê? Porque se nós olharmos, começou, essa notícia chegou no mês do Quisleu. O mês do Quisleu, no hebreu, no calendário hebraico, é o mês de novembro. E quando ele teve a oportunidade de falar com o rei Neemias, teve a oportunidade de falar com o rei dessa situação, foi o mês de março. Então passaram 4 meses de quando Neemias se colocou com um propósito bem claro de oração, com um propósito de procurar as coisas de Deus de maneira certa, com um compromisso sério com Deus. E também nós olhamos que Neemias, diferente de outras pessoas, mesmo que a situação estava difícil, ele foi atrevido. Era uma fé ousadora, era ousadia por parte de Neemias. Por isso, quando se apresentou diante do rei, como aqui também fala nos capítulos 2, nós olhamos a figura de Jesus, a figura de Deus, e a figura de um homem que quer fazer a vontade de Deus. Então nós aqui olhamos que no primeiro versículo diz que no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu o tomei o vinho e dei ao rei. Aqui nos fala de uma coisa: antes de começar a fazer qualquer coisa na nossa vida, precisamos de fazer por meio do sangue de Cristo. Aqui no versículo 1
ele fala do vinho e fala do rei, tudo simbolismo, tudo metafórico também daquilo que representa a sangue de Cristo, e o rei que é Jesus, o rei que Deus aqui estava falando, Neemias ao rei, como se nós estamos falando a Deus por meio da sangue de Cristo Jesus. E aqui diz que, sabendo nós que temos essa segurança, que nós podemos ficar perto de Deus por meio da sua sangue, como diz a sua palavra, nós então podemos começar a colocar os nossos pedidos, o nosso desejo, o desejo de Neemias era aquilo de fazer a diferença, era aquilo de construir algo que foi destruído, era aquilo de ir em contra a todas as coisas que eram adversas, a todas as coisas negativas. Ele não queria olhar a realidade do momento, queria olhar o resultado. Aqui nós olhamos Neemias cheio de fé. E aqui nós olhamos também que o rei disse, notou esse semblante de Neemias. E ele enxergou a tristeza que estava no seu coração. Deus enxerga a tristeza que está no teu coração. Somente Deus pode entender a profundidade da decepção, a profundidade da desesperação, a profundidade da situação onde você se encontra. Por isso o rei conseguiu olhar o coração de Neemias, que não era uma tristeza comum, como de um dia que não foi bom, era uma tristeza que vinha no profundo da alma, no profundo do seu ser. Então também o rei aqui disse a ele, o que quer, diz, que coisa que posso fazer agora. Então também Neemias disse que orou ao Deus do céu. E aqui nós olhamos também que entra em jogo outra coisa, o favor sobrenatural de Deus. Quando você está debaixo da sangue de Cristo, você tem um favor sobrenatural de Deus diante aos reis, diante do governante, diante de qualquer outra pessoa. E junto também com a sangue de Cristo também nós podemos pedir liberamente a Deus. Deus não vai rejeitar a tua oração, porque a tua oração é conforme ao coração de Deus. O propósito de Deus é que nada seja perdido, que todo seja recuperado, que os teus sonhos sejam recuperados. E aqui o rei disse, que me pedes agora? Como quando Deus perguntou a Salomão, que ele disse, agora você pede, eu te darei. Como também quando Jesus estava aqui na terra, disse para o cego, que quero que eu te faça. É a mesma coisa está dizendo Deus para você nesse momento, que quer você que eu te faça. Isso é o pedido de Deus. Às vezes nós pensamos a Deus como uma pessoa que não quer fazer as coisas que gosta, que nós ficamos também na mesma situação, que ficamos na mediocridade, que ficamos na dificuldade. Mas isso não é real, porque aquilo que Deus fala na Bíblia é totalmente diferente. No mundo tendreis aflições, como estava tendo Neemias, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui já se abriu a porta para Neemias. Aqui a coisa mais importante era que o rei se abrisse esse pedido, que o rei aceitasse esse pedido. E nós olhamos também, além disso, que depois, nos capítulos depois, também no livro de Esdras, o livro de Esdras, que era um outro que era cautivo, que também se encontrava em Persa, no reino de Persa, nós olhamos que o rei não somente enviou Neemias, mas depois também enviou Esdras, e junto com eles, também ele abriu um pedido para o seu reino, que todos os levitas podiam ir junto com Esdras para construir Jerusalém, para levar as coisas no templo, para começar a fazer o sacrifício no templo, e aportar novamente as coisas que foram levadas de Jerusalém, as coisas preciosas do templo, de novo para o templo de Jerusalém. E além disso, deu mais de 120 moedas de prata. O rei então deu favor sobrenatural. Deus, por isso quando Deus nos envia, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, nós pensamos que Deus quer dar assim, uma parte pequena, mas Deus não é pequeno. Deus é grande, aquilo que quer dar a você não é na medida assim, é uma medida enorme para a tua vida. Deus vai surpreender a tua
vida. E Deus vai te dar coisa ainda maior daquilo que você espera. Deus te enviará com riqueza, Deus te abundará também, Deus te dará tudo em abundância na tua vida. E também aqui diz: eu te peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais. Você olha como era nomeada a cidade de Jerusalém, uma cidade assim grande, era nomeada a cidade dos sepulcros. Quando na verdade Jerusalém naquele período era a cidade onde era o centro da adoração de Deus, onde estavam as pessoas que serviam a Deus com ousadia, que serviam a Deus com zelo. Era chamada a cidade dos sepulcros. Aqui também olhamos uma coisa importante, não somente isso, para fazer entender a gravidade da situação que estava em Jerusalém, como Jerusalém era assolada. Eu quero também ver aqui esses versículos também, que diz: eu de noite me levantei e pouco homens comigo, e de noite eu saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão. Aqui nós vemos vários sentidos espirituais. A porta da vale. Às vezes diz que na vida se passa por momentos, por vales de lágrimas. As vales muitas vezes era apresentado como algo negativo, como algo de derrota, como algo de tudo está perdido. Você lembreis a vale dos ossos secos em Ezequiel? Vocês lembreis ali que estava a morte? Estava os ossos secos de muitas pessoas que foram matadas. Aqui era a porta que leva para a vale. Nessa vale depois também é chamada, aqui mesmo, é chamada a porta do lixeiro. E naquele período, naquela vale, no período histórico de Jerusalém, naquela vale eram trazido tudo aquilo que era o resto das pessoas, as pessoas que morriam, era jogada tudo naquela vale. Era como um enorme sepulcro de pessoas, também de resíduos humanos, de defecar das pessoas também, estava jogado junto com as pessoas naquela vale. E sabeis uma coisa? Aquela vale, antes de ser usada por esse propósito, naquela vale também tinha uma pequena altura, naquela vale mesmo, sim, uma pequena altura. E sobre essa altura eram sacrificados os recém-nascidos, porque ali estava um culto pagão naquela vale, estava povos pagãos também naquela vale, que faziam sacrifício de criança recém-nascida. E também aqui nós olhamos que estava a porta a banda da fonte do dragão. O dragão naquela época também é outro simbolismo. O dragão é algo que representa o maligno, algo que representa a idolatria, algo que representa os deuses que vinham adorados para os povos pagãos. Então, onde está a idolatria, onde está a religiosidade, ali o diabo encontra um território favorável. E aqui nós olhamos também as pessoas que eram mortas, jogadas para ali. Se muda um lugar de morte, onde não está Deus, onde não está a presença de Deus, se muda um lugar de morte, um lugar de derrota, um lugar fedorento, também espiritualmente, além de materialmente. Aqui você imagina milhares de mortos, como fedia aquela vale, também a cidade, porque o fedor não se limitava somente para ali, ia para a cidade o fedor. E aqui a imagem que aparecia em Neemias era assustadora. Era uma imagem de decepção total. Eu penso que Neemias, naquela mente, naquela cabeça, somente a fé sustentou Neemias, somente a unção, o propósito de Deus, porque materialmente não estava nada que fazer ali. E também pode ser na tua vida, materialmente não está nada que você possa fazer. Também está uma enfermidade no teu corpo. Também você perdeu o trabalho e você está entregando o currículo, está fazendo várias coisas, mas você não consegue. Mas eu também quero dizer nesta tarde, em nome de Jesus, que isso vai marcar hoje um novo começo na tua vida. Vai recebê-lo em nome de Jesus. Essa vale de morte vai se levar, vai se mudar numa vale de bênção, uma vale de vida, e tudo aquilo que está diante de você, que está impedindo o teu caminho, Deus vai arrastrar, Deus vai tirar de ti. Porque onde está o propósito de Deus, ali
tem liberdade, ali tem propósito e ali tem unção para que Deus te fortaleça e te capacita para fazer a sua obra. E também aqui diz que olhou Jerusalém com os seus muros quebrados, as suas portas estavam consumidas com fogo. E aqui diz que ele passou para a porta da fonte, o viveiro do rei. Tem cuidado aquilo que diz, o viveiro do rei. E não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. O contrário, Neemias, em lugar de ser desanimado, ali a sua fé cresceu, a sua unção era assim poderosa na sua vida, que ele já estava olhando o jeito de como fazer as coisas. Deus começou a dar inteligência, por isso não passou também um cavalo. Outro simbolismo, a tua fé está crescendo assim muito que o lugar onde você está é estrito, não pode bastar, porque Deus vai te levar a um lugar mais grande, porque Deus vai te levar em um caminho mais amplo. Diz que Deus cria caminho onde não há caminho. Então o Deus Todo-Poderoso nesse momento te diz, esse não é o teu lugar, isso é um lugar muito estrito para você. Você deveria abrir também os lados da tua tenda, e abrir e te expandir para a direita e para a esquerda, para o norte e para o sul, porque Deus vai te dar uma grande vitória e grande recurso na tua vida. Recebe em nome de Jesus. E também aqui diz que ele ia a visitar na noite, porque ele não queria se fazer ver das pessoas, não queria fazer ver das pessoas que ele tinha um propósito, que ele fazia diferença. Sabe, às vezes quando Deus coloca algo na nossa vida, coloca um chamado, coloca um ministério, não precisa que todos saibam, porque Deus vai mostrar no tempo certo, diante de todas as pessoas. Deus vai te exaltar, Deus vai te promover, e você vai glorificar a Deus. Será um testemunho poderoso na mão de Deus, daquilo que Deus fez na tua vida e por meio da tua vida. E também aqui ele contou a realidade. Eu quero dizer também outra coisa, a fé não nega a realidade. Não podemos dizer tudo está bem, mas na verdade tudo está derrotado. Aqui Neemias falou, a situação é esta, estamos nesse mundo, está essa realidade, mas eu não fiz os olhos na situação, mas eu fiz os olhos no edificar. Eu fiz os olhos naquilo que vai vir para trás, como Jesus não fixou os olhos no sofrimento da cruz. Ele disse para a alegria que ele tinha diante, suportou a cruz, suportou a infâmia, e ele também triunfou, e agora está sentado à direita de Deus também. E aqui aconteceu que ele disse a situação, e ele disse assim uma palavra, vinde e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e nós não estamos mais em opróbrio. Deus quer tirar o opróbrio também da tua vida. E que você deveria fazer? Com unção, com a fé de Deus, com o chamado, com a palavra rema da tua vida, você deveria se mover, você deveria fazer um ato de fé, você deveria se levantar, deveria sacudir a poeira que está em você, deveria começar a proclamar. Porque aqui vem o desafio, não somente da situação difícil, mas também o desafio de pessoas que queriam escarnecer, de pessoas que queriam se zoar de Neemias, do propósito de Neemias, do projeto de Deus. Quantas vezes as pessoas nos quis zoar do propósito de Deus para a nossa vida, nos quis dizer algo também para tentar de não desanimar. Mas quando a nossa fundamento está na rocha, nada nos pode abalar. Aquilo que Deus prometeu na tua vida e na nossa vida, Deus vai cumprir. Pessoas, situações, circunstâncias, demônios, não pode parar aquilo que Deus colocou na tua vida, porque a decisão está em você de fazer a obra de Deus. Você está enraizado, nada pode tirar a tua raiz da obra de Deus. E também aqui diz que ouviu Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, que zombaram e desprezaram. Ele colocou e disse: que é isso que fizeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?
Às vezes, diante de dificuldade, o diabo gosta muito de usar o medo. E se essa situação você não consegue, olha, você está arriscando muito. Olha, você está usando muito. Pode ser que você vai incomodar aquilo ou outro. Mas olha, quando vem esse pensamento de medo, você pensa a promessa de Deus. Você pensa o chamado de Deus. Você proclama a palavra de Deus. E ele sabe como respondeu Neemias a essa ameaça, a esse medo. Neemias diz assim: o Deus do céu e o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aqui diz o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Em pouca palavra ele disse: nosso olho não está, e nosso ouvido não está sentindo nem olhando aquilo que vocês queriam dizer. O nosso ouvido, o nosso olho estão fixos em Deus. Está fixo na rocha, está fixo no chamado, na unção, no propósito, na capacidade, sabedoria e inteligência que Deus colocou na nossa vida. E disse que Deus do céu nos fará prosperar. Não somente aqui Neemias tinha uma visão muito grande daquilo que Deus queria fazer. Não somente ele disse aqui, ele nos fará construir o muro, mas ele disse prosperar. Prosperar significa também abundar, abundância na tua vida. Não somente a suficiência, a mediocridade. Tiramos esse pensamento, mediocridade e suficiência. Isso não faz parte do pensamento de Deus. O pensamento de Deus é ter uma vida em abundância. O que disse Deus? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Não será insuficiência ou será colocado, será acrescentado. Acrescentado significa um para cima do outro. Aqui diz prosperar. Você não somente terá aquilo que você pediu, mas Deus vai te abençoar ainda mais daquilo que você pediu, porque o Deus que servimos não é um Deus limitado. Ele disse, como nós colocamos também na nossa igreja, aqui no nosso anúncio, ele dá o Espírito sem medida. Sem medida significa ilimitado, não está limite para aquilo que nós pedimos para Deus. É verdade, diz, às vezes parece que as coisas vão atrasar, parece que passa tempo, mas na verdade que diz que Deus não atrasa o tempo do cumprimento das suas promessas como algum pensa. Esse também é escrito em Abacuque. E também diz que Deus é fiel para levar a cumprimento aquilo que Ele prometeu. Então também aqui diz que Ele nos fará prosperar e nós, seus servos. Aqui a visão dele é servos. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era nem por força, nem por poder, mas pelo seu Santo Espírito. Porque é a capacidade que Deus dá pela tua vida, não é pela tua habilidade, não é por quanto tempo você está fazendo as coisas para Deus, agradando a Deus, não é a quantidade que você quer fazer para Deus, mas a qualidade que você dá para Ele, sabendo que tudo aquilo que Deus nos dá por amor, nos dá por graça, pelo pacto que nós temos com Ele. E também diz que nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aqui está outro ponto: proclamar palavra positiva. Proclamar palavra, diz, nós nos levantaremos e edificaremos. Nós faremos isso, já está escrito, já isso vai acontecer. Contra a palavra do diabo ou contra a palavra da pessoa, você vai jogar a palavra de Deus em contra. Você vai jogar a palavra de Deus que diz: você cumprirá, você alcançará, você conquistará, você alcançará todos os teus sonhos, os teus objetivos, em nome de Jesus. E também diz: mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aqui está dizendo que o diabo será envergonhado. O diabo e os filhos, seus filhos que quis usar, serão envergonhados. E você olhará também com os teus próprios olhos a recompensa que Deus dará pela tua vida. Então, você não se preocupe, porque a recompensa de Deus está na tua vida. E aqui, como todos nós, Neemias, como muitas outros personagens, outras pessoas, outros filhos de Deus, enfrentaram dificuldades, sabe? Às vezes na nossa vida também enfrentamos várias dificuldades,
Às vezes passamos pelo vale, como passou Neemias, como passou também Ezequiel, como passaram muitas outras pessoas. Ele disse que eu estarei sempre contigo. Deus disse que eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Às vezes o tempo é difícil, você perdeu a visão, você perdeu os teus sonhos, mas nós deveríamos recuperá-lo, esse sonho com a unção que Deus nos ha dado. E também eu nessa tarde quero aproveitar, eu não sei qual seja o teu vale, nem eu sei que do outro lado algumas pessoas que me estão escutando, sinto fortemente que estão pessoas que têm problema no trabalho, que estão procurando de encontrar trabalho e não encontram. E sinto também pessoas do outro lado, nesse momento, que têm também enfermidade, que foram nos médicos e não conseguiram resolver aquela enfermidade, como aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo no médico e não conseguiu nada por muitos anos. Hoje te disse, hoje é dia de vitória na tua vida. Hoje é dia que Deus vai cumprir um milagre, vai cumprir o propósito na tua vida. E nesse momento quero aproveitar para nos reunir, para nos colocar de acordo, para orar. Eu quero orar junto com você pela tua necessidade, por aquilo que você está passando. Eu quero te dizer que você não está sozinho, porque Deus está ao teu lado. Se você está procurando assim fortemente a Deus, como Neemias, 4 meses passou orando, jejuando a Deus, esperando um sinal para que podia começar aquele chamado, aquele propósito. Se você está desejando a Deus, como se deseja o ar de um que está sufocando, se você tem fome e sede do Espírito Santo de Deus, como os cantares dos cantares, Salomão com a reina de Saba, eu também te convido nesse momento que você possa abrir o teu coração, que possa surgir aquela fome, aquela sede, que limpará você, curará você, restaurará você e salvará você. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você também. Quero nesse momento que coloque nesse momento a mão aqui como sinal, como ato de fé, como fizeram muitas pessoas querendo ser curadas. Isso não é outro que um ato de fé. Levanta as tuas mãos e quero orar também pela tua vida nesse momento. Senhor Jesus, Pai, Senhor misericordioso, nós sabemos que para Ti, Senhor, não é nada impossível. Nós sabemos, Senhor, aquilo que Tu, Senhor, quer fazer na nossa vida, quem que Tu é na nossa vida. E nós queremos orar nesse momento, Senhor, que a Tua mão poderosa possa tocar nesse momento as pessoas que nos estão olhando, nos estão ouvindo. Nesse momento, Senhor, toca, Senhor, com a Tua unção, com a Tua presença, com a Tua unção de cura, de restauração, restaura sonhos, Senhor. Liberta, Senhor, nesse momento, qualquer seja a dificuldade, qualquer seja o demônio, qualquer seja o obstáculo, nós declaramos em acordo contigo, Senhor, e com os irmãos e irmãs que estão orando nesse momento, em nome de Jesus, para quebrar qualquer cadeia, qualquer dificuldade diante do caminho. Eu proclamo em nome de Jesus vida. Eu proclamo em nome de Jesus restauração. Eu proclamo em nome de Jesus que aquela vale de osso seco, que aquela vale de morte, de sonhos perdidos, que aquela vale de lágrimas, que aquela vale de dor, de enfermidade, de desemprego, de desesperação, de depressão, nesse momento está coberta com a sangue de Cristo, está completamente destruída pela Tua unção, pelo Teu poder. Senhor, nós declaramos nesse momento, em nome de Jesus, uma restauração na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós proclamamos, Senhor, também que queremos Te seguir ainda mais, queremos ter mais fome e sede, Espírito Santo, de Te conhecer, que podemos conhecer cada dia mais de Ti, que podemos nos apaixonar cada dia mais para Ti, Espírito Santo, podemos Te conhecer a Tua profundidade, porque somente, Senhor, com um dos Teus dedos, Senhor, nós podemos destruir, Senhor, todo o poder do inferno. E nós também, Senhor, Te pedimos que Tu possa estar sempre ao nosso lado.
que possa, Senhor, ser para nós sempre o nosso melhor amigo, a nossa pessoa que nunca nos vai trair, a pessoa que sempre vai estar do nosso lado, bom ou mal que seja o tempo, mas que sempre esteja no nosso lado. Como disse também Davi, você não pode ficar longe, não tira o Espírito Santo de mim. Então, que seja esse momento, essa oração, nesse momento, em nome de Jesus. Se você também orou nesse momento, se você também está sentindo algo no teu corpo, você não se assusta, porque a presença de Deus também está sobre a tua vida, a mão poderosa de Deus está sobre a tua vida. Não tenha medo, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito com a tua vida. Não acabou nada, Deus vai fazer um novo começo, como hoje Deus nos falou na sua palavra. E também eu quero te abençoar. E nesse momento, se você também precisa de oração, Deus colocou nos nossos corações, no meu coração, no coração da minha esposa, um desejo de alcançar, de vos alimentar, de vos alcançar com a palavra de Deus, da unção, de poder vos ajudar também em oração. Por isso nós pensamos também de deixar o nosso contato de WhatsApp e também contato de telefone, para que, se você precisa de oração, se você precisa de algo especial, que nós podemos também te ajudar em oração, porque você está passando um momento difícil, porque seja dificuldade, nós queremos te ajudar. Nós queremos deixar agora para você um recado de telefone. Antes vou dar o telefone do nosso ministério e o WhatsApp também do nosso ministério. O número de telefone, se você quer nos contatar, o prefixo é 61 999 83 29 77. Repito de novo, isso é número de telefone. 61 prefixo 999 83 29 77. Isso é se você quer nos chamar, quer nos ligar. E depois também está um contato para WhatsApp. O contato para WhatsApp é aqui no nosso telefone. Ele é sempre um número de Brasília, 61 99 601 6054. Repito, contato para WhatsApp do nosso ministério, 61 prefixo 996 01 6054. Assim, quando você precisa de oração, precisa de algo que Deus quer comunicar na tua vida, se Deus quer também ser nós também como ajudador de você, para você ajudar nas orações, você pode ligar, ou você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp e nós vamos atender você. Deus é um momento muito feliz também, um momento de começo no nosso ministério, que Deus colocou nos nossos corações, no coração meu e da minha esposa, de começar, de fundar uma igreja mesmo. Agora nós somos com uma célula e nós nos reunimos sempre aqui a quarta-feira, e essa célula nós damos um nome que se chama Até Transbordar, e nós mesmo, ontem mesmo, criamos um sítio, o sítio do nosso ministério, o sítio do nosso ministério que se chama sempre Até Transbordar, com um versículo para baixo que diz: porque Ele dá o seu Espírito sem medida. Aquilo que disse João Batista de Jesus, falando de Jesus. Então, isso não começa também para a nossa vida, e nós sabemos que Deus tem coisa grande e quer abençoar a vossa vida também por meio da nossa vida, com orações,
também quando você quer deixar pedir, nós vamos a responder. E Deus, sou seguro que fará coisas grandes, que Deus marcará também um novo começo nas vossas vidas. Nós nos encontramos sempre nesse apontamento, nesse vídeo, cada quinta-feira, às 16 horas. Então, cada quinta-feira, às 16 horas, nós somos aqui transmitindo esse programa, essa programação, para que podemos abençoar a tua vida e para que podemos alcançar quanto mais pessoas, porque esse mundo, esse Brasil, precisa urgentemente de Jesus. Não precisa de pessoas, mas precisa de Jesus. Então, Deus nos colocou para que podemos abençoar essa nação. Então, eu quero vos dar apontamento às próximas quinta-feira da próxima semana. Nós nos encontramos sempre às 16 horas. Foi um grande prazer que você assistiu esse vídeo, que você escutou esse vídeo. Que Deus possa abençoar a tua vida e possa te fortalecer e possa te fazer prosperar em todas as tuas áreas. Que Deus te abençoe.